Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e mais um vídeo falando aí do Corinthians e da negociação envolvendo o Cavani com o Timão. Tá aqui na tela, sai agora ou fica até o fim do contrato. Então o Cavani, ele pode até mesmo assinar um pré-contrato com outro time, ele tem contrato com o Manchester até junho, e o técnico falou que conta com ele, o técnico quer contar com o Cavani no time, só que aquele negócio, né? Pode prevalecer a vontade do jogador. E o jogador pode querer jogar na América do Sul. A torcida do Corinthians tem se movimentado aí nas redes sociais do Cavani, pedindo para ele vir jogar no Corinthians. Então tudo pode acontecer. Tá aí os números do Cavani nesta temporada pelo Manchester. 10 jogos, 3 como titular, ele tem 2 gols e 1 assistência. Participou de 40% dos 25 jogos do Manchester na temporada. Então tá aí os números do Cavani, são números pequenos, né? Apenas 10 jogos, apenas 3 como titular, mas a gente sabe que o time do Manchester é muito forte, né? Tem no ataque o Cristiano Ronaldo. Então, o Cristiano Ronaldo é o principal jogador, não é o Cavani. Agora, no Corinthians, ele chegaria como uma peça fundamental no time do Silvinho. O time já está praticamente formado, faltando apenas um atacante, faltando apenas um camisa 9. Antes de irmos para o debate, para o vídeo falando aí da negociação, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí sobre a negociação entre o Cavani e o Corinthians. A gente sabe que é uma negociação difícil, mas o Corinthians mantém o sonho. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tá vendo alguns números do Cavani, né? Na temporada pelo Manchester United ele tem 10 jogos, não fez tantas partidas assim, é o 19º no ranking do time, como titular foram só 3 partidas e ele marcou 2 gols e deu 1 assistência, participou de 40% dos 25 jogos do Manchester United nessa temporada. Então, o Sormani é um jogador que no futebol brasileiro acho que faria toda a diferença do mundo por tudo que joga, mas que no futebol inglês não anda tão bem cotado assim. A gente sabe que já viveu fases melhores na carreira o Cavani e ainda assim o treinador não quer abrir mão dele, até porque não tem muitas opções ali para a posição. Você acha que acabou o sonho de ver o uruguaio no Brasil? Pelo menos o meu sonho, né? Eu nunca acreditei nessa possibilidade, né? Eu disse aqui algumas vezes, né? O Cavani tem mercado na Europa. Ele é um jogador experiente, com passagens por grandes clubes, é tido como o maior jogador da história aí do PSG, o maior artilheiro do time de Paris. Ele tem mercado na Europa ainda. Ele voltaria para a América do Sul ou jogaria no Brasil. Cansei da Europa, quero voltar para o meu continente. O Brasil está pertinho do Uruguai e tal, e quando eu resolvo, eu pego um avião, 2 horas depois estou em casa. Pegar um avião da Inglaterra para chegar em Montevidéu, você demora 9 horas, é diferente. Então, mas em termos de profissionais, né, o Cavani tem proposta da Europa, ele tem mercado lá dentro. Então, eu nunca alimentei esse sonho, né, de que ele pudesse jogar no Brasil, eu nunca consegui entender essa possibilidade. E o técnico do Manchester deixou claro, né? Cavani has to stay, né? Has to stay, ele tem que ficar. Né? E na Europa é um pouco diferente aqui do Brasil também em relação a esse tipo de declaração. Você pode dizer o seguinte, o técnico está tentando valorizar o jogador. Não, lá quando o jogador não faz mesmo parte do elenco, do trabalho, da ideia do treinador, o cara fala, não, olha, a gente está partindo para uma outra, deseja felicidade para o Cavani e etc e tal, mas a convicção do treinador para mim foi grande, eu acho que ele fica no United.
Pois é, aí teria que esperar, né? Eu vou insistir, Zé Elias, não faz cara feia pra mim. Se esperar até junho, de repente dá. Não, tô brincando, Zé. Mas então, aí começa a me preocupar o outro lado, né? O lado do futebol brasileiro. Você chegou a se falar nele no Palmeiras, mas o nome que veio forte foi no Corinthians. E aí agora o Corinthians faz o quê? O Corinthians deixa um pouco o sarrafo pra contratar um 9 de menos brilho, de menos marketing, mas para ter esse cara dessa posição, porque o parceiro do agronegócio parece que queria um nome forte. Esse parece que ficou alto demais, Olha, Dani, sinceramente, você sabe, né? Eu, o Facincani e o Pedro, acho que o Facincani, acho que até, de certa forma, em algum dia tentou, deixou se levar, né? Mas dentro da realidade daquilo que se fala na Europa, né, eu acho difícil, eu continuo achando bem difícil o Cavani voltar à América do Sul nesse momento. Ele tem mercado, se ele não permanecer no Manchester United, porque uma coisa é o treinador falar, outra coisa é o jogador, né, dependendo, provavelmente teremos aí uma conversa entre o treinador do Manchester, né, do United, e também o Cavani. Olha, conto com você vai ser importante para mim, e aí a conotação e a ideia do treinador, do jogador muda, né? Então isso fatalmente deve acontecer, se já não aconteceu. E se não acontecesse, provavelmente o Cavani iria para o Barcelona, até porque ele já teria dado a palavra ao Barcelona que gostaria de jogar lá. Eu acho que agora o Corinthians precisa voltar à realidade, né? Voltar àquilo que realmente, de fato, é a possibilidade da equipe do Corinthians poder contratar. E aí entra aquela história que nós estávamos falando, e eu volto a afirmar. Eu prefiro o Corinthians forte num todo do que você centralizar todo o dinheiro e todo o investimento num jogador apenas. Ah, mas é um investidor? Ótimo, respeito, sem nenhum problema. Eu acho que faz parte do futebol, nós temos vários exemplos como esse, mas você tem a possibilidade de fazer, você tem essa possibilidade de injetar um dinheiro bom e trazer vários jogadores em determinadas posições dos quais você é carente, né? No caso do Corinthians, lateral, zagueiro, primeiro volante, né? Depois você tem que contratar até alguns outros jogadores do meio campo para que, caso o Renato Augusto não possa jogar, você tem um jogador que também tem essas mesmas características. Eu faria isso, não colocaria todo o dinheiro em apenas um jogador, não. Eu acho que o Corinthians precisa pensar nisso, né? Ver e conversar com o Silvinho ali, o planejamento para poder agora definir um novo nome. Que precisa de um camisa 9? Precisa. Mas gastar o que eles iriam gastar com o Cavani, dá para você fazer um time mais forte. Eu acho que essa história de joga sem centroavante, ou então insiste ali no Jô, nessa posição, Facincani, isso aí é um pouco arriscado, né? É o que o Zé fala, talvez descer um pouco o nível de exigência desse camisa 9, mas sem pensar em não contratá-lo, ou para você essa é uma opção? O Corinthians tem que contratar um camisa 9, não dá para ficar com o Jô hoje. Com todo respeito a ele, mas não entrega dentro de campo a intensidade de uma temporada, de um time que vai jogar uma Libertadores, que tem a ambição de mudar o patamar para esse ano brigar de fato por títulos e entrar na rota de equipes como Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que estão jogando um futebol um pouco acima daquilo, um pouco não, bem acima daquilo que o Corinthians apresenta em termos de versatilidade. O que o Corinthians não precisa nesse exato momento é se enfiar de cabeça num projeto de um jogador que a gente sabe que existe o risco de não dar certo, né, Dani? Então, é muito mais fácil você convencer um patrocinador desse a pegar uma grande grana e trazer 2, 3 caras que somariam ao elenco do Corinthians, ao time titular do Corinthians, para fazer de fato um equilíbrio melhor. Com o dinheiro que se sonhava ter um Cavani, o Corinthians pode trazer pelo menos de 3 a 4 grandes jogadores de porte bem alto, desse porte que a gente acompanhou recentemente, de William, de Renato Augusto, de Juliano, de Roger Guedes. Então, olha só como que o Corinthians somaria para a equipe dele um valor muito maior do que só pensar no centroavante. E existe no mercado, com todo respeito também ao Cavani, um centroavante mais barato que ele e que possa, para a realidade do Corinthians, entregar tanto quanto até mais do que ele poderia fazer aqui. Qual? Para mim é o que eu falo, o Diego Costa, se estiver em forma e ele trabalhar fisicamente o potencial dele, ele é um jogador... Você já não falou que vai ficar no Galo? Não se sabe. Uma coisa é falar, outra coisa é a prática, né, Dani? Então, assim, seria um cara que eu persuadiria para tentar trazer. Tem essa história do próprio Yuri Alberto, tem jogadores no futebol mexicano que são muito bons, atacantes
importantes que podem vir jogar aqui no Brasil, enfim, tentar repatriar alguém da Europa, mas o fato é, existe sempre como alternativa um bom centroavante no mercado e que você não precisa gastar tanto dinheiro. Ô Zé, mas se vier um centroavante, por exemplo, o Facincani fala no futebol mexicano, né? Que aí eu entendo que é um outro tipo de negociação. É aquela garimpada para você ver o que tem qualidade para encaixar no teu sistema. E é justo também, não vejo nada de errado. Mas a torcida não vai dar uma chiada? Você lembra o que nós falávamos sobre essa questão do vamos prometer Cavani e aí vem com o João? Vamos prometer o Suárez, aí apresenta o Pedro, apresenta o Juvenal, entendeu? É uma situação que o Pedro estava correndo, né? O risco de acontecer isso daí. É natural. Quando você cria esse tipo de expectativa, é natural que o torcedor vá chiar ou vai se questionar. O problema é que acho que o Corinthians aliviou um pouquinho, entre aspas, né? Porque o Roberto de Andrade junto com o Alessandro falaram que em momento algum eles conversaram com o Cavani. Quem falou foi o Duílio, que algum tempo atrás conversou, tal, aquelas coisas todas. Mas eu acho que o torcedor corintiano hoje também não se ilude mais com determinadas promessas, né? Eu acho que o torcedor corintiano é um pé no chão, tem os pés no chão, é um torcedor que hoje tem uma outra forma de ver determinadas situações. Eu acho que tem os mais passionais que adorariam, né, ter esse tipo de jogador. Você os sites de pesquisa, você tem a possibilidade de ler os jornais internacionais, então acho que o cara que tem um mínimo de interesse em saber o que iria acontecer caso o Cavani viesse ao Brasil, ou se existisse de fato esse interesse, provavelmente ele já estaria com os pés no chão e sabendo que isso seria muito difícil, quase que impossível. Então eu acho que o Corinthians agora, nesse momento, tem que baixar o sarrafo nesse aspecto, porque se você sai do Cavani, vai para quem? Vai para o Suárez? Vai para qual outro tipo de jogador, né? Então o Corinthians, como eu falei, tem que entender agora qual é a sua realidade e aquilo que de fato necessita, porque tem bons jogadores, mas tem algumas posições que precisam outros jogadores para agregar no seu elenco. Centroavante precisa urgente, mas tudo bem, eu vou trazer o centroavante, eu vou continuar pagando o que eu pago para o Luan? Então tá aí, pessoal, mais um debate falando sobre a negociação entre o Cavani e o Corinthians. Como eu tenho falado, a gente sabe que não é uma negociação fácil. O Cavani ganha 6 milhões por mês. Ele vindo para o Corinthians poderia aí diminuir pela metade e o patrocinador entrar forte e bancar aí o salário do Cavani, mas vai depender principalmente da vontade do jogador. Como eu falei no início do vídeo, o técnico do Manchester quer a permanência dele, mas vai depender dele, né? É a escolha dele. É muito importante a torcida do Corinthians estar nas redes sociais dele para ele ver a força da torcida do Corinthians e ele aceitando voltar a jogar na América, voltar a jogar no futebol sul-americano e vir jogar no Corinthians. Se a vontade dele for essa, a vontade dele vai prevalecer. Qualquer informação, qualquer novidade, estaremos trazendo aqui no canal RB Futebol. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.